Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas Gonçalves, o Ruivo, eu sou artista e cristão e é sobre isso que a gente fala um pouquinho neste canal, né? A gente fala sobre arte, sobre educação, porque eu também sou professor de formação e profissão, e também sou cristão, né, galera? Então a gente tenta unir um pouco desses mundos e entender o que a gente deve fazer e discutir algumas coisas, ou até mesmo não entender, mas sabe, tipo, quanto mais se questionar, melhor, porque a nossa cabeça abre. E esse é o intuito desse vídeo, né? Tanto trazer questionamentos para que a gente possa estar crescendo juntos, quanto algumas coisas básicas, né? Coisas básicas da Bíblia, coisas básicas do teatro, coisas básicas como professor. Então, às vezes, o óbvio também precisa ser dito. E hoje, galera, esse canal ele tem esse intuito de falar um pouquinho sobre tudo isso, mas também eu gosto de compartilhar algumas coisas pessoais, algumas experiências pessoais, para que possa edificar outras pessoas também, obviamente, né? Não vou falar também, nossa, eu gosto de fazer tal coisa porque só para vangloriar o Lucas. É legal, às vezes é legal, mas nem tudo é sobre mim, né? E é muito sobre Deus, é muito sobre Ele e o que Ele faz na minha vida. E para isso, galera, eu quero compartilhar com vocês uma parada. Esse vídeo não sei quanto tempo vai ter, provavelmente vai ser um pouco mais curto, mas eu quero começar lendo esse versículo aqui. Na verdade, são alguns versículos. Vou ler uma passagem inteira que está em Marcos 2, 18 ao 22, que ele vai falar assim: Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com ele? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Ponto de exclamação. Ninguém usa um retalho de pano novo para remediar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Por que eu quis trazer essa passagem para a gente refletir e entender algumas coisas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o jejum. Eu estou passando neste momento, não sei que dia que vai pro ar esse vídeo, mas hoje é dia 17/7. E até o final do mês, eu estou abrindo isso para vocês não para me vangloriar, porque a própria palavra vai falar assim, não se vangloriem daquilo que precisa, né? Que a sua mão direita faça, a esquerda não precisa saber. Mas eu quero compartilhar isso com vocês porque no nosso meio, no nosso meio secular, digamos assim, né? Porque a gente não vive numa bolha, a gente vive numa sociedade onde tem pessoas cristãs e pessoas não cristãs. E eu estou vivendo um período deste mês que eu estou passando por um jejum, né? Um jejum com um propósito definido por mim, por mais uma outra pessoa e por Deus. Né? Por que esse jejum? Porque a gente entendeu que a gente precisava fazer isso. Simples. E muitas pessoas acabam não entendendo o porquê. Inclusive, eu escuto comentários como: Cara, Jesus não quer que você faça isso. Jesus não quer que você fique ali se chicoteando, fique se penitenciando. Ele quer que você ame os outros. E você é um cara massa, você ama as pessoas, você fala bem com as pessoas. Então você não precisa passar por isso. Basicamente, eu ouço comentários desse tipo de pessoas que não são cristãs, que não entendem a palavra e tá tudo certo. A gente absorve aquilo e a gente entende qual que é o propósito maior nisso tudo, onde Cristo quer nos mostrar alguma coisa. Só que ao mesmo tempo, quando a gente começa a fazer jejum, a gente fica com aquele negócio de parece que é uma moeda de troca. E uma coisa que é importante a gente entender é que Deus não faz barganha com ninguém. Né? Deus ele não faz tipo, faça jejum porque eu vou te dar tal coisa. Ou faça tal coisa que eu vou te dar tal coisa. Ele não vai fazer isso. Ele não é um gênio da lâmpada. A gente precisa parar de tratar Deus dessa forma, como se ele desse tudo as coisas porque a gente vai fazer tal coisa por ele. Na verdade, ele já nos deu tudo.
né? Então, através da cruz, Jesus já nos entregou tudo. Ele nos entregou a vida, nos entregou a salvação. E a palavra de Deus fala que nós somos cordeiros com Cristo Jesus. Ou seja, se nós somos cordeiros, nós somos filhos de Deus, ou seja, nós já temos tudo. Então, para que serve o jejum? E eu comecei a pensar nisso, e essa passagem, quando eu estava lendo a Bíblia durante essa semana, me veio essa passagem, Deus falou muito comigo e eu decidi compartilhar isso com vocês justamente porque é um processo que eu estou passando neste momento e começar a entender o porquê que eu estou fazendo aquilo. Primeira coisa, né? Quando por exemplo, esse meu amigo me falou assim, você não precisa fazer isso porque Jesus não pede isso. Então, na verdade, Jesus pede. Porque ele vai falar assim, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado no meio deles, então sim, eles vão jejuar. Ou seja, Jesus não está falando assim, se possível faça isso. Se não tiver nada para fazer da sua vida, se quiser emagrecer, vá lá e faça um jejum. Não, não é bem assim. Ele vai falar, faça um jejum. Eles vão jejuar. E por que a gente faz isso? Né? Para a gente entender que o espírito tem que ser maior do que a carne. E o que mais pega dentro da nossa carne? A fome. Né? Todo mundo tem fome, todo mundo quer comer alguma coisa o tempo todo e está necessitado daquilo, e aquilo é um desejo carnal, querendo ou não. Então, a partir do momento do jejum, a gente entende que, não, agora eu vou entender que existe uma renovação, e aí por isso que Jesus continua explicando como ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha. Ou, eu gosto muito dessa parte do vinho, que ele vai falar assim, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Ou seja, o tempo todo nós precisamos estar sendo renovados na nossa fé. E estar sendo renovados espiritualmente. Então, uma vez eu aceito Jesus e está tudo certo. Não, não é bem por aí o caminho. E isso é uma coisa que a gente está vendo muito. Parece que o cristianismo ele entrou em moda, né? É moda ir para a igreja, postar stories no domingo, postar stories no sábado, tipo, tá lá o tempo todo, papapá, mas qual que é a real que Jesus nos chamou para fazer, sabe? E a gente entende, então, que o espírito ele tem que estar cada vez mais forte do que a carne. E aí, quando Jesus vai falar sobre por isso o vinho novo é posto em odres novos, ou seja, tem que existir uma renovação. Não adianta eu pedir para Deus, Deus, derrama suas bênçãos sobre mim. Deus está disposto a derramar suas bênçãos sobre nós. Só que, por que ele vai derramar vinho novo em um odre velho? Naquilo que a gente não está renovando todos os dias. Então nós precisamos estar sempre sendo os odres novos, para que Jesus possa colocar o vinho novo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Essa renovação constante, essa renovação diária. E é por isso é importante entender por que serve o jejum. Né? Porque o jejum ele vai fazer, cara, eu abdico disso para que ele cresça. Né? Então muitas vezes a gente canta que ele cresça, eu diminua, que ele apareça. Tá, mas você está fazendo por onde? Né? Qual que são as suas vontades que você está deixando de lado? E isso é uma vontade do jejum, claro. A gente está falando do jejum em específico da comida, que é uma coisa que vai pegar firme realmente, mas existem as outras coisas também que a gente precisa deixar de lado, né? A nossa toda a nossa questão pecaminosa. E não estou falando aqui tipo, eu sou santo e nossa, o Lucas está certo e ele é o santo, não. Em nenhum momento eu estou dizendo isso. Acho que a gente precisa entender que todo mundo é pecador. Todo mundo tem seus pecados, todo mundo falha, porque se todo mundo fosse santo, a gente já estaria com ele lá no reino. Mas entender principalmente que a gente busca essa vida de santificação. Não sei se faz sentido para vocês. Porque se a gente busca essa vida de santificação, a gente busca cada vez mais a Deus, nós entendemos que Ele vai derramar o seu vinho novo. Então, Ele não vai pôr vinho novo em odres velhos. E como que a gente renova esses odres? Né? Como que a gente renova essa roupa velha que ele fala, né? Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha. Então, como que a gente deixa essa casca velha para trás? Através do jejum, através disso tudo. Então, depois que eu entendi essa parte, na verdade, assim, para vocês entenderem um pouquinho da minha história, não sei se todo mundo que está assistindo aqui me conhece, mas eu cresci na igreja, né? Desde os meus 2 anos de idade eu frequento uma igreja.
Existiu um tempo que eu me afastei um pouco da igreja, mas a minha fé sempre permaneceu. E às vezes a gente acaba escutando muitas coisas e se torna normal para nós, por estar sempre ali, né? Tipo, existe esses dogmas, existe é, essas questões que a gente precisa levar a sério, né? Só que, putz, tá, legal. Né? Eu lembro de muitas vezes eu fazer jejum durante a adolescência e não entender o verdadeiro significado. Mas a partir do momento que eu li essa parte aqui esses dias atrás, e hoje eu tô com 24 anos de idade, vou fazer 25 já no mês que vem, e aí você começa a entender a revelação, você fala assim, putz, faz muito sentido, cara, por que eu não fazia isso antes? Né? Então, não é porque é uma troca de favor. Eu não faço o jejum porque eu estou com um propósito maior de tipo, eu vou fazer o jejum porque Deus vai me dar isso. Não, Deus já te deu isso. Porém, ele precisa que você se renove para que ele possa depositar isso em você. É um pouco complexo, às vezes, entender a palavra de Deus, mas é preciso, né? Quer dizer, não é tão complexo na verdade, porque a própria palavra vai falar que as coisas são simples, é a gente que complica, né? Nós, como seres humanos, a gente para pensar, a gente fala assim, não, Jesus não quer que eu faça sacrifícios, mas na verdade ele quer, né? Porque ele fez sacrifícios. Em outra palavra, em outra passagem, ele vai dizer que aquele que quer ser meu seguidor, pegue sua cruz e siga-me. Ou seja, pegar a sua cruz, cara, se isso não é sacrifício, é o quê? Né? Então são alguns sacrifícios que a gente precisa fazer diariamente na nossa vida e entendendo que eu vou abdicando coisas da minha carnalidade para que o espírito possa estar sendo renovado dentro de mim, né? Cada vez mais e mais e mais. E é por isso que a própria palavra vai falar que as bênçãos dele se renovam a cada manhã. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, de dia a dia a gente vai se renovando e a gente vai crescendo na glória dele. Só que a gente precisa entender essa revelação, né, dessas coisas de por que fazer o jejum, por que me prostrar, por que fazer sacrifícios dessa forma, sendo que o preço já foi pago na cruz. Sim, o preço já foi pago na cruz, glória a Deus, aleluia. O véu se rasgou e a gente tem livre acesso ao Pai. Só que ao mesmo tempo a gente precisa também cumprir com algumas coisas que Jesus pediu para a gente cumprisse, né? Em nenhum momento ele obriga, mas ele vai falar. Então sim, eles vão jejuar. Enfim, esse vídeo foi um pouquinho mais curto do que o último, mas eu espero que a gente possa crescer cada vez mais, né, em espírito e em verdade, e que o reino de Deus possa estar crescendo cada vez mais, porque é o intuito desse canal. Né? Então, se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. E tá tudo certo. Comenta aí o que eu posso melhorar. O que você quer ver, quais são os próximos temas que você quer assistir aqui nesse canal. E a gente vai pensando com carinho em cada coisa. E se você gostou, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com os inimigos. E ajuda a espalhar a palavra de Deus por todo esse canto do mundo, porque é para isso que ele nos chamou. Beleza? Beijos, abraços e até a próxima. Deus abençoe.